Vamos lá. Deixa eu aceitar aqui. Bom, para quem já está entrando aí, né, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Um bom dia para todo mundo. Bom, eu sou a Mariana Couto, sou jornalista há 30 anos e acabei me especializando aí na cobertura de primeira infância, de violência de gênero também, né? E quero agradecer a vocês que estão entrando aqui para valorizar esse tema, porque é tão importante a gente falar sobre isso, falar sobre eleições e primeira infância, para valorizar essas pautas, até para a gente brigar por elas aí nas redações, nós, jornalistas, porque ainda é um tema que fica meio escondido. Então, o que a gente pode fazer para emplacar essas pautas, né? Vocês vão poder participar desse nosso papo colocando as perguntas aqui no chat, eu fico de olho aqui, a gente vai trazer as perguntas durante a conversa mesmo, até para a gente interagir, para vocês poderem fazer a pergunta no momento, né, do assunto ali, que o assunto está quente. Eu vou apresentar para vocês, então, os nossos convidados. Estão aqui o advogado Ariel de Castro Alves, que é especialista em políticas públicas de direitos humanos e segurança pública, também membro do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. O Ariel é uma referência para todos esses assuntos, é também presidente da Comissão de Adoção e Convivência Familiar de Crianças e Adolescentes da OAB São Paulo. Bom dia, Ariel, obrigada por estar aqui para esse papo. E também está com a gente o Rogério de Mello Moraes, diretor executivo do PIPA, que é Primeira Infância Plantar Amor, um projeto muito bonito. Bom dia. O Rogério é também ex-secretário de Educação e de Primeira Infância do Recife. Eu estou aqui em São Paulo no frio e estou com inveja do Rogério que está lá no calorzinho, né? Que eu sei que aí tá quente. Bom, gente, olha, alguns recados, tá? Esse webinar é uma iniciativa do Dart Center for Journalism and Trauma, que é um projeto da graduação de jornalismo da Universidade de Colômbia. E ele faz parte do programa de fellowship para jornalistas da América Latina, que já está em curso esse ano. É com muita honra que eu sou uma das mentoras desse curso. Vocês podem ficar atentos aí para as próximas oportunidades de cursos, para se inscreverem, e todos os alunos recebem bolsa. Tá? Bom, eu vou passar a palavra agora para minha colega Vanessa Vieira, que divide comigo essa mediação. Ela é jornalista de Roraima. Está calor aí também? Está calor, né, Vanessa? Aí não tem tempo frio, né? Bom, a Vanessa, ela participou do curso o ano passado, fez uma reportagem maravilhosa para o Correio do Lavrado. Vocês podem pesquisar aí para ler as matérias da Vanessa, ela que já é uma especialista em cobertura da primeira infância, mas acho que eu já estou falando demais, eu quero que a Vanessa se apresente. Fala mais do seu trabalho, Vanessa, aí diretamente de Boa Vista, até como uma visão, né, de uma jornalista dessa região norte do nosso país. Como é que você vê essa cobertura sobre a primeira infância nacionalmente? Que avaliação você faz? Conta para a gente, daí segue essa nossa conversa aí com os nossos convidados. Bom dia a todos e a todas. É uma satisfação imensa participar desse webinário. Senti muito honrada com o convite que a Mari me fez. A Mari que foi minha mentora na fellowship no ano passado. Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho também da minha experiência como jornalista aqui na região norte do Brasil e conversar com colegas de todas as regiões para que a gente possa fazer jornalismo de uma forma que leve em conta todas as particularidades de todos os nossos estados, de todas as regiões, que, enfim, a Mari está sentindo frio, eu estou sentindo muito calor aqui, acho que o Rogério também está sentindo muito calor. Então, assim, essa é só uma das particularidades que as nossas regiões têm, né? Eu sou uma jornalista roraimense, sou de Roraima, e escolhi atuar aqui, sou nascida aqui, mas escolhi atuar aqui por entender que a gente que mora aqui na região norte, a gente tem que falar do norte, falar da Amazônia para o restante do país, né? Para que as pessoas, tanto do eixo Rio, São Paulo, Brasília, e para as pessoas das outras regiões, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, conheçam a nossa realidade também. Então, atuo aqui em Roraima desde 2010 como jornalista, são 12 anos aí,
e sempre tento levar uma visão de uma pessoa que nasceu aqui para as pessoas que ainda não conhecem a nossa realidade. Como a Mari citou, no ano passado, eu participei da Fellowship e fiz uma série de reportagens voltadas para a primeira infância, mas mais especificamente ainda para as crianças migrantes refugiadas ou filhas de imigrantes refugiados venezuelanos. Não sei se todos aqui têm conhecimento, mas aqui no estado de Roraima, que é o estado mais ao norte do país, a gente faz fronteira com a Venezuela e faz fronteira com a Guiana, e a Venezuela está passando por uma crise política, econômica, social, enfim, em várias frentes, e centenas de milhares de pessoas estão chegando no Brasil, entrando no Brasil por Roraima todos os dias. Isso a gente calcula desde 2015, esse fluxo migratório mais intenso tem acontecido. Então, são pessoas que vêm numa situação de vulnerabilidade muito grande e entram no Brasil por Roraima, que é um estado pobre, que ainda não é muito desenvolvido, infelizmente. A gente já tinha vários desafios, digamos assim, a serem enfrentados, a população local já tinha esses desafios e chegou essa população migrante refugiada numa situação de vulnerabilidade muito grande, tanto adultos como idosos e principalmente crianças, e que precisam de um apoio. Então, as minhas reportagens para o Correio do Lavrado, que é o site do qual eu faço parte, a gente tem uma cobertura muito voltada para a questão migratória e levando em conta esse aspecto humanitário das pessoas, porque não é porque são de outra nacionalidade, têm suas particularidades, mas a gente enxerga as pessoas como seres humanos, como todos aqui somos, né? Então, são pessoas que chegam aqui, às vezes, com fome, chegam sem remédio, precisam de um atendimento médico, precisam de uma alimentação, precisam de educação. E nessa reportagem que a Mari citou, a gente levou em conta esses aspectos. Depois posso compartilhar com vocês esse material aqui no chat. E nessa reportagem, a gente mostrou, né, não só para o pessoal daqui de Roraima, mas para os colegas de todo o país, como que essas crianças nesse caso da reportagem eu especifiquei crianças de 0 a 3 anos, vivem em abrigos, em ocupações, vivem até mesmo na rua, numa cidade que se auto-intitula capital da primeira infância, porque Boa Vista se diz a capital da primeira infância. Então, será que essas crianças, será que a realidade delas é a mesma realidade de crianças brasileiras que já vivem aqui, que nascem aqui? Isso eu estou falando de crianças venezuelanas, ou que nasceram na Venezuela, ou que nasceram aqui no Brasil e são filhos de pais venezuelanos, que são crianças brasileiras também, mas que nem sempre isso é levado em conta. Então, é uma visão muito de roraimense sobre o que está acontecendo. E acho importante a gente levar o que está acontecendo aqui em Roraima para outros estados, para que as pessoas tenham conhecimento do que está acontecendo aqui no país. Às vezes a gente olha muito para o exterior, né? Olha muito para os casos de refugiados na Síria ou em outros países, a gente esquece que aqui no Brasil, aqui em Roraima, aqui no extremo norte, a gente também está passando por uma situação migratória muito complexa e que a gente deve levar em conta todas essas particularidades. Então, aqui eu falei bastante sobre a minha vivência como jornalista e que eu sinto falta dessa cobertura sobre algumas particularidades dos estados brasileiros na mídia nacional. E aí agora eu quero conversar com o Rogério, que está no Recife, que aí entende também um pouco do que a gente aqui do Norte passa, por ele ser uma pessoa do Nordeste, e às vezes a gente se sentir um pouco esquecido, né, Rogério? O que você acha que precisa estar no centro da discussão, levando em conta as particularidades de regiões que nem sempre são vistas, ou que só são vistas quando algo muito grave acontece? Bom dia, Rogério.
Bom, minha gente, bom dia para todos e todas aí que nos acompanham. Primeiro, agradecer o convite, Mariana, que fez o primeiro contato, mas Vanessa e Fábio, que também participaram aí para esse momento acontecer, e saudar Ariel, né, nosso pá aqui da conversa e do debate. Eu fiz uma rápida apresentação aí para guiar essa primeira resposta, eu vou compartilhar aqui com vocês, mas antes eu queria reforçar o bairrismo aí em relação ao Nordeste e o Norte também. Aqui a gente tem as maiores lacunas de garantia de direitos, então qualquer indicador que a gente pegar da área de primeira infância sempre vai ser uma média, né, do país, e quando a gente vai olhar o Norte e o Nordeste costumam puxar essa média para baixo, por exemplo, cobertura de creche, né? No Brasil é muito baixo, aqui no Nordeste é mais baixo ainda. Entretanto, eu gosto sempre também de falar sobre o copo meio cheio, que as melhores iniciativas de primeira infância e de educação estão aqui no Nordeste. Aqui que tem a referência da alfabetização, Sobral e agora todo o estado do Ceará. É aqui que tem a referência do ensino médio, Pernambuco, que levou o modelo de escola integral para depois se tornar uma realidade aí de vários estados aí no país. É aqui que tem a capital com o melhor IDEB, né? Teresina tem o melhor IDEB desde 2017. Então, parece que o Nordeste, apesar das adversidades, também consegue mostrar aí caminhos para o Brasil todo. Deixa eu compartilhar com vocês bem rapidinho aqui a tela. São poucos slides, mas para guiar minha fala e não escapar nenhum ponto importante para responder a Vanessa. Vocês já estão vendo minha tela direitinho aí? Estão me escutando bem? Beleza. Então, vamos lá. Eu gostaria muito de ver essas notícias positivas. Gostaria muito de ter, né, mais blogs, mais sites, mais gente especializada no assunto, como vocês já colocaram. Eu também sinto falta disso. Inclusive, Mariana, entrando aí um pouco na área de vocês, fundei um blog aqui sobre primeira infância, o Papo de Primeira, né, que está ligado aqui à Folha de Pernambuco. Muito por isso, por esse sentimento de ver o assunto ser pouco falado. A gente queria ver essas notícias positivas, fazendo meme aí da internet. A expectativa era ver o Congresso aprovando leis de licenças parentais, ver a violência contra a criança diminuindo, ver os resultados educacionais evoluindo. Mas a realidade, e aqui o de antes era fictício, e aqui é verdadeiro, né? Mas a realidade é essa. Essas são notícias recentes. Aumenta a proporção de crianças com até 13 anos vítimas de estupros no Brasil. Infância cada vez mais desprotegida do ponto de vista de cobertura vacinal. Eu não sei se minha barrinha está em cima aí da apresentação, mas aqui está, deixa eu tentar arrastar. E uma notícia da semana passada, que não sei se vocês viram, o desembargador repreende, né, uma advogada numa sessão online porque o filho estava fazendo barulho e, segundo o desembargador, né, atrapalhava aí o trabalho. Bastante chocante para mim essa notícia. E aí separei alguns temas que eu acho que são pertinentes, vendo aqui do Nordeste, Vanessa, mas levando para todo o Brasil, que assim, eu trouxe como se fosse um cardápio aí, mas que são pontos que a gente pode aprofundar nas próximas perguntas e na troca aí com a audiência. Primeiro, a questão de contexto, né? Pandemia, pobreza e desigualdade social aumentaram nos últimos anos, a pandemia, né, provocou aí um aumento disso, e sempre que existem crianças na família, o contexto fica ainda mais desafiador nesse sentido, né? Isso considerando o contexto também da educação no país, que também já vem de muitas lacunas, e agora com a pandemia essas lacunas aumentam. Então, esse é um grupo de assuntos aí muito relevante para a gente debater. O segundo grupo de assuntos aí que eu chamo a atenção é a cobertura de creche. Eu que vim dessa área, fui 8 anos aqui, secretário executivo de educação e depois secretário executivo de primeira infância, e como eu falei, né, os números aqui são mais baixos que a média. Vejo aí essa questão de cobertura de creche como um assunto muito relevante. O Brasil tem, em média, 35% de cobertura, né, de 0 a 3, então ainda tem uma lacuna enorme. E aí alguns candidatos começam a falar disso,
E o que é interessante também é a gente ouvir candidatos ao governo do Estado falando disso, né? Em que pese que a Constituição e a LDB colocam a educação infantil como responsabilidade dos municípios, elas também colocam a necessidade da colaboração entre os entes. Então, por exemplo, aqui no meu estado, Pernambuco, tem a pior cobertura de creche de 0 a 3 anos, segundo um levantamento do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, que eles apresentaram na reunião do Pacto Nacional do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Então, o que é que Pernambuco pode fazer? O que é que Pernambuco pode aprender com a experiência do Ceará, que foi um estado que deu exemplo de cooperação, né, junto com os municípios para conseguir esse resultado. Então, esse grupo aí de assunto de cobertura de creche é um grupo que eu acho que tem muito pano para manga para a gente discutir, para a gente debater, para a gente mostrar para a população o quanto a gente está longe ainda de alcançar as metas do Plano Nacional da Educação, dos planos estaduais da educação, dos planos municipais da educação, que estão na sua reta final aí de prazo, né? O Plano Nacional da Educação, ele tem como prazo aí até 2024, e os municipais e os estaduais até 2025. E tem muito governante que, na hora da proposta, sequer olha para esses planos. Entretanto, eu acho que a gente vai ter, nos próximos anos, uma continuidade aí da expansão, vide, inclusive, o novo Fundeb, que trouxe mais recursos para a educação. O grande gargalo para a expansão de creche não é um investimento para construir a creche, é o custeio, né? É ter o dinheiro para manter isso. Então, eu gostaria de ver esse assunto mais aí na pauta. O terceiro grupo é a questão da qualidade. Não adianta a gente só expandir e não olhar, não ter o cuidado com a qualidade. O Brasil é muito atrasado nesse assunto, inclusive em relação aos outros países da América do Sul, Argentina, Colômbia, Chile, porque às vezes a gente só se compara com países europeus e nem sempre a comparação é justa, né? Mas a gente avançou com a nova Base Nacional Comum Curricular, mas ainda tem muita discussão sobre qualidade de creche, porque inclusive tem estudo brasileiro, evidência científica brasileira, do Daniel Santos, que é uma das maiores referências no assunto, mostrando que uma creche ruim é pior do que não ter creche. Então, a gente tem que expandir e tem que expandir com qualidade e ver como é que isso está acontecendo por aí. O quarto e penúltimo assunto, que no outro slide eu já fecho, Mariana, é o institucional. A gente tem um Plano Nacional de Primeira Infância, mas ainda precisa ter os municípios com seus planos municipais de primeira infância. Segundo o Observatório da Rede Nacional de Primeira Infância, menos de 10% dos municípios têm planos municipais de primeira infância. Muitas capitais ainda não têm esse plano municipal de primeira infância. Eu participei aqui da elaboração do Plano Municipal de Primeira Infância de Recife, que foi aprovado em 2020. As primeiras capitais que aprovaram o Plano Municipal de Primeira Infância foram capitais do Nordeste. A gente tem aí Teresina, depois Fortaleza, depois Boa Vista, aí depois veio São Paulo e Rio como decreto, não como lei, e aí, mais recentemente, Recife, Maceió, mas tem outras que ainda nem sequer começaram aí esse avanço. Então, tem um grupo de assuntos aí do institucional também para tratar. E, por fim, também tentando não falar muito, mas a gente gosta muito, né, do tema, eu chamei de outros aí nesse cardápio, porque o assunto de primeira infância é um assunto intersetorial e multissetorial. E aí eu destaquei algumas palavras aí que são temas que eu acredito que estão fortes na pauta ou que vão esquentar, né? Licença paternidade, licença parental, eu acho que é um assunto que vai entrar num debate agora, venham participando também dessas discussões por aqui. A cidade voltada para a criança, então temas do urbanismo, né? A Boa Vista participa do Urban 95, a gente tem algumas referências também em Jundiaí, e a gente tem também o olhar aí para a criança junto com o ambiente, com a natureza, com espaços verdes, e até mesmo o assunto aí de turismo para crianças, que também vem crescendo aí nos últimos anos. Então, inicialmente, são esses os temas aí que eu queria trazer, gente, tentando não me alongar, porque tem muita coisa para a gente falar, mas o interessante é a troca. Legal, Rogério. Você falou temas ali que eu acho que como aqui em Boa Vista, eu vou falar muito de Boa Vista porque é minha realidade, tá, gente? É bom que vocês conhecem um pouquinho sobre minha cidade. Você trouxe alguns temas ali, questão de urbanismo, né? A licença parental, que eu gostei desse termo, achei bem legal, de não ficar só na questão
maternal e paternal, mas gostei desse parental. São, para a gente aqui, é uma coisa muito, muito próxima, porque, como você comentou, aqui em Boa Vista a gente já tem uma política voltada para a primeira infância, que foi instituída há alguns anos, então a gente tem uma proximidade maior. Nas praças aqui da cidade, nós temos não apenas brinquedos, né, mas aparelhos, como a gente chama aqui, aparelhos voltados para crianças, para esse contato também do pai, da mãe, do responsável com a criança, para que todo mundo consiga brincar junto, já que o brincar é um direito das crianças. Mas questão de posto de saúde, questão de escola também, isso precisa ser trabalhado também. E aí eu fico pensando que, assim, a gente tem quando a gente pensa em primeira infância, a gente lembra muito já de município, né, de que está mais próximo, né, cidade, município mais próximo. Mas esse ano a gente está numa eleição para presidente, para governadores, senadores, deputados estaduais e federais. E aí, como que a gente pode trazer o tema primeira infância para discussão nessas eleições gerais? Como que a gente pode fazer com que governadores falem sobre primeira infância, como que eles podem atuar para melhorar esse trabalho, como que deputados, tanto federais quanto estaduais, podem também legislar em prol desse tema, da mesma maneira os senadores. E eu passo essa pergunta para o Ariel, que eu sei que entende bastante de legislação. Então, assim, Ariel, na sua visão, o que você acha que nós, como jornalistas, também como sociedade civil, como que a gente pode, de alguma maneira, provocar que o tema primeira infância seja discutido nesse momento de eleição, não só na eleição municipal, com prefeitos e vereadores, mas também nas eleições gerais. Bom dia, Ariel. Bom dia, Vanessa. Agradeço o convite que foi feito pela querida Mariana Couto, que conheço de longa data, nem vou dizer desde quando, mas acho que da década de 90, da porta da FEBEM. Aliás, conheço uma geração muito grande de jornalistas porta de FEBEM. Na época tinha muitas rebeliões e a gente acabava se encontrando, porque eu ia nessas rebeliões com o Padre Júlio e muitas vezes denunciávamos maus tratos, torturas, condições irregulares, falta de aplicação do ECA, e e muitos jornalistas cobriam então essas pautas e acabamos mantendo contato desde sempre. Muitos acabaram caminhando para essa área social, né? A Mariana desde sempre também, até por influência do pai, que também sempre teve esse forte olhar social e político de defesa dos direitos humanos e da democracia, certamente influenciam também, e eu tenho um pai também voltado a essas áreas, né, que foi um dos fundadores do movimento de meninos e meninas de rua, foi do Conselho Nacional da Educação, é professor da ECA USP há uns 40 anos, ainda mesmo aposentado, é voluntário lá, dando aula para graduação, né, mesmo com quase 80 anos de idade, está dando aula para a molecada que entra lá na ECA, e que já também dirigiu a comunicação da Metodista, já foi reitor da Metodista e tem uma larga experiência na área social. E claro que a gente sofre a influência paterna também, né, Mariana? Quando a gente tem essa dedicação à área social. Mas lembrando da FEBEM, que conheço várias jornalistas que até hoje têm esse olhar social muito forte, né? Como a Adriana Carranca, que eu conheci também na porta da FEBEM, depois virei padrinho de casamento, advogado dela num processo de adoção, ela está com uma filha na primeira infância, que ela adotou recentemente, e até está um pouco afastada das pautas, cuidando da criança e recepcionando depois da adoção recente. E Luciana Garbim também, que hoje tem um trabalho importante no Estadão e que há muitos anos também se dedica a essas pautas, entre outros, né? E sempre me inspirei muito também
nos trabalhos, aí nas reportagens, nos livros do Caco Barcelos e do Gilbert de Menstein. Acho que um dos grandes protagonistas do jornalismo social certamente é o Gilberto de Menstein. Em 2015, até recebi um prêmio do Cidade Escola Aprendiz, que ele fundou, das mãos dele, então foi uma grande honra, né? Nós que hoje não temos mais o Gilbert de Menstein, mas ele sempre foi uma enorme referência, fundador da ANDE, né? Que tem um trabalho extremamente relevante. Acho que quem não conhece o trabalho da ANDE precisa conhecer. Então, cumprimento você, Vanessa, cumprimento o Fábio, que também conheço de longa data das redações, que atua há muitos anos voltado à educação, e já conversamos também em outras questões, até de violência policial, outras pautas, né? Eu tento me focar na área da infância e da adolescência, mas nem sempre consigo, porque também tenho uma atuação de direitos humanos muito grande, há uns 30 anos, então presido o Grupo Tortura Nunca Mais, que é uma entidade importante, criada por Dom Paulo Evaristo Arnes, e então sempre que tem uma tragédia também, coisas horripilantes nessa área de direitos humanos, a gente acaba também tratando desses assuntos, né? Mas tento sempre priorizar a questão da infância e da juventude. Então, cumprimento também vários jornalistas que vejo aqui, indiquei para alguns que participassem também, que me procuraram recentemente para tratar desses temas, e acho extremamente relevante essa iniciativa de vocês em pautar a questão da infância e da juventude, estarem pautando a primeira infância. Mas eu não consigo assim fazer uma hierarquia quando nós tratamos de direitos da criança e do adolescente, em dizer que a primeira infância seria mais importante que a fase posterior à primeira infância da criança, a fase da adolescência. Eu vejo que muitas vezes existe até uma certa prioridade, um olhar diferenciado para a primeira infância, uma sensibilidade maior com a primeira infância, e muitas vezes não existe com a adolescência, com a juventude, né? Então, isso me preocupa também bastante. Eu acho que o Brasil ele conseguiu evoluir bastante na proteção da primeira infância, em algumas questões, né? Mas não em outras, como a falta de creches, mas evoluiu na diminuição da mortalidade infantil. Acho que esse é um dos grandes êxitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, e com relação à prioridade absoluta, à proteção integral, e um dos êxitos do SUS também, do Sistema Único de Saúde, é a redução da mortalidade infantil. A gente sabe da desigualdade muito grande, e eu quero cumprimentar o Rogério, e acabei lembrando dele na hora de falar de desigualdade, porque ele é lá do Nordeste, mas, de fato, ainda a desigualdade é muito grande com relação ao Sudeste, Sul, Norte e Nordeste, pela questão orçamentária, por questões históricas, né, por inúmeras desigualdades que vêm de muitos anos e que nós não conseguimos ainda superar. Cumprimento o Rogério pelo trabalho que realiza. Eu dei uma olhada aí nos portais, nos sites, né, no trabalho que ele tem se dedicado. Ele tem acho que é uma filha, né, na primeira infância também, assim como eu. Eu tenho um filho, eu tenho um filho na primeira infância, né, quem acompanha no Instagram. Mas, de fato, eu vejo que a mortalidade infantil, por exemplo, ela caiu de 45 para cada 1.000 que nasciam lá na década de 90, em 91, por exemplo, para hoje 12 para cada 1.000 que nascem. Isso, de fato, é um progresso muito evidente, né? O Brasil conseguiu bons índices, mas certamente o Rogério deve conhecer situações, e a Vanessa também, que está no norte, de cidades que ainda a mortalidade infantil é a mesma lá da década de 90, né? E então isso mostra as grandes desigualdades regionais. E quando nós falamos de
saneamento de água potável, vacinação, do atendimento do pré-natal, da gestação, todas essas questões nós estamos também tratando, claro, evidentemente, de mortalidade infantil. Uma das pautas para esse ano é a redução da vacinação. O negacionismo, ele gerou uma queda muito abrupta. Nós tínhamos 95% de cobertura vacinal em 2015, e hoje nós temos aí 60%, segundo os últimos índices. Acho que essa é uma pauta fundamental, o quanto o negacionismo impactou, né? Nem vou citar o nome, né, do atual presidente da República, mas é necessário que a gente, de fato, dê nome, né? Quem é responsável por isso, né? A grita que se fez em torno da vacinação infantil da Covid, o que se plantou de fake news, né? Não só da vacinação infantil, mas da vacinação adulta. É importante deixar muito claro que o Estatuto ele prevê expressamente, e nós tratamos desse tema, tratei com a Mariana, e em vários veículos nós tratamos, quando o Estatuto diz, a partir do momento que a autoridade sanitária recomenda determinada vacina, ela se torna obrigatória. Então, a vacinação infantil no Brasil, ela é de fato obrigatória, não sei se o Rogério concorda comigo, e deve ser controlada nas creches, nas escolas, precisam exigir a carteira de vacinação, precisam alertar as famílias, e se não vacinarem, devem ser chamadas nos conselhos tutelares, os conselhos podem encaminhar os nomes para a promotoria da infância e juventude e propor ações. A não vacinação, no cumprimento do calendário vacinal, do Plano Nacional de Imunizações, e mesmo com relação à vacinação da Covid, pode sim impactar até processos de suspensão do poder familiar. Nós temos decisões do Supremo garantindo essa efetividade da vacinação. Teve um dos casos de uma família testemunha de Jeová, de um casal que não aceitava vacinar a criança, não lembro bem se era meningite, o que era, e houve a suspensão do poder familiar, o conselho tutelar foi com a criança vacinar e a criança voltou para a casa dos pais. Então, mostrou a efetividade do que está, de fato, previsto no ECA. Eu acho que esse é um tema importante para ser pautado, né? Essa queda da vacinação infantil em razão do negacionismo, em razão de todo esse processo que nós temos vivido aí na sociedade brasileira. E o quanto isso vai impactar no aumento da mortalidade infantil daqui para frente, por conta dessa queda vacinal. O quanto isso vai impactar em termos a volta de doenças que estavam erradicadas no Brasil, como a própria paralisia infantil. Então, é necessário. Claro, não vacinar pode implicar até no crime de maus tratos, porque é a falta de cuidados básicos. Um dos cuidados básicos com as crianças é, de fato, a vacinação. E nós conseguimos agora só que começasse a vacinação de 3 a 5 anos, enquanto em outros países, no primeiro mundo, isso já vinha há muito tempo, e vocês viram que o quanto demorou para iniciar, chegar às doses, ainda está demorando para chegar às doses de 3 a 5 anos. Eu consegui vacinar meu filho semana passada, porque a mãe dele foi no primeiro dia da vacinação de Covid para ficar numa fila de 5 horas para tentar vacinar, e conseguiu vacinar, mas de fato tem sido um problema grave aí, essa demora na distribuição, todas as dificuldades, os percalços que o atual governo tem gerado nessa área. Então, acho que certamente esse é um dos temas. Eu tentei pincelar os candidatos, até dentro da pergunta da Vanessa, pincelar questões de infância nas candidaturas. Eu vejo que cada ano, eu sei que eu passei já do meu tempo e eu nem estou na introdução ainda, mas eu sei que cada ano os planos de governo eles estão mais supérfluos, estão mais medíocres
Eu falo até como quem tem tentado contribuir desde abril no programa do ex-presidente Lula, em contatos sempre com o coordenador, com o Aloysio Mercadante, encaminhei as propostas, até muitas baseadas na Agenda 227, várias de primeira infância, outras de criança, adolescente, e a gente tem a dificuldade de emplacar as propostas, né? Então, contribui também no plano do Haddad, no âmbito aqui do Estado de São Paulo, desde abril, participando de discussões, de reuniões, e até que uma parte das propostas estão lá no programa dele. Inclusive, de primeira infância, certamente o plano do Haddad é um dos melhores, porque também tem a atuação da Ana Estela Haddad, que é a esposa dele, que é muito vinculada à defesa dos direitos da primeira infância, e sempre se pautou muito nessa área, tem se pautado também como professora da USP na área de saúde. Então, de fato, a gente tem uma dificuldade hoje, porque as coligações são muito grandes, e daí eles vão passar por várias pessoas para analisar, e alguns querem trocar vírgula, existem discordâncias, então nós não temos mais planos, nós temos diretrizes, né? Nós não temos nada efetivo, nós temos só coisas genéricas, né? Coisas que nem precisaria se debruçar muito para elaborar. Então, nós, de fato, eu analisei esses planos e o que nós temos realmente é muito medíocre do ponto de vista de ter alguma efetividade. Eu posso até compartilhar a minha tela aqui. Ariel, até eu estava pensando enquanto você falava, que é uma pauta até para os jornalistas, uma provocação, e atrás do que os planos de governo falam sobre primeira infância, porque a gente sabe que alguns nem citam, né, muitas vezes, nada relativo à primeira infância. Hoje eu estava escutando a propaganda eleitoral no rádio, e os candidatos a deputados, todos eles falam, né, pelas mulheres, pelos animais, o que não deixa de ter importância, mas eu não ouvi nenhum falando pelas crianças. Por que isso? E, para não ser injusta também, no programa ali do Lula, ele citou, que foi a única menção que eu ouvi alguma coisa de primeira infância, que sem fazer julgamento nenhum, mas foi uma citação ali, que é pagar R$150 de Bolsa Família, 150 por filho até 6 anos de idade. Pelo menos isso fica como um exemplo do que seria uma política pública para a primeira infância nesse nível da eleição nacional, que, como a Vanessa comentou, né, na municipal, quando a gente fala em creche, você pensa mais em municipal, mas acho que seria legal até vocês trazerem mais esses elementos do que seria uma política pública para a primeira infância de responsabilidade do Estado ou de responsabilidade nacional. O Rogério mesmo depois pode falar, porque você foi secretário de primeira infância. Não é em todo lugar que tem uma secretaria de primeira infância. Isso já é uma iniciativa diferente, né? Mas acho que você quer mostrar alguma coisa antes, Ariel? Eu posso compartilhar até o que eu pensei dos candidatos, né? Até que quando a gente fala de infância e adolescência, nós podemos nos dizer felizes com relação às candidaturas. O que é algo proibido e censurado nas candidaturas das eleições é falar direitos humanos. Infelizmente, essa é a nossa situação hoje no Brasil, seja esquerda ou direita. A gente não vê ninguém falando que vai defender os direitos humanos em qualquer tipo de propaganda eleitoral. É tipo um tabu. É claro que eles falam de direitos humanos, porque quando se fala de educação, de saúde, de assistência social, de infância e juventude, de saneamento, tudo isso são direitos humanos, habitação, mas eu vejo que é um tema tabu. Eu acho que é outra pauta também importante, né? Que situação de incivilidade que o Brasil está, que diferente de outros países em que os candidatos falam de direitos humanos, colocam propostas específicas de direitos humanos nos seus programas,
Aqui no Brasil é tabu falar de direitos humanos, porque o candidato acha que vai ser ligado à defesa de bandidos, de criminosos, e que daí vai perder as eleições se ele citar esse termo direitos humanos. Então, de fato, isso mostra, né, o nosso grau de incivilidade. E nós vemos que as crianças e adolescentes são prioridades na propaganda eleitoral, assim, nas imagens, nas fotos, nos vídeos, né, nos beijos, nos abraços, mas acabam não sendo prioridade efetiva no que diz respeito às propostas dos planos de governo. Então, é muito supérfluo e muito pouco o que se cita sobre primeira infância, sobre direitos da criança e do adolescente em geral. Geralmente, algo vinculado à educação ou algo vinculado à saúde hoje por conta da questão da vacinação, das imunizações, que houve uma queda muito grande. Então, eu vejo que muitos candidatos citaram essa questão. Deixa eu ver aqui como eu posso compartilhar minha tela para eu encontrar aqui. Share, né? Isso. Só fazer um comentário rapidinho, Maria, enquanto você vai compartilhando aí essa tela, mas o que a gente percebe, pelo menos os planos de governo daqui do estado de Roraima, né, dos candidatos ao governo de Roraima, quando se fala em educação, quando se fala até em saúde, se fala muito a questão de infraestrutura, de construir mais escolas, de construir um hospital, de construir uma maternidade, de construir uma unidade de saúde, né? Uma questão muito de infraestrutura, e o restante, digamos assim, fica muito esquecido, né? Não se fala muito em algo mais subjetivo, de dar apoio à criança, de dar apoio aos pais das crianças para que tenham esse cuidado maior nesse primeiro momento de vida, que é tão importante para o futuro. Falar dos cuidadores. Acho que entrou, o Fala, Rogério. entrou. Um rápido comentário aí, somando ao que vocês trouxeram e Vanessa colocou agora. E assim, eu acho que mais do que também citar com uma ação pontual, um governador ou um candidato à presidência que cita, que traz a primeira infância, para mim, ele traz um olhar de visão de longo prazo, né, de estratégia de desenvolvimento de país, de bem-estar social, né? Principalmente no momento, do contexto que a gente está vivendo, de pandemia, que, né, a gente precisa dessa retomada, então precisa de investimento social. E também, nessa razão, de bom uso do recurso público, né? Mesmo com necessidade da gente fazer alguns ajustes fiscais, usar bem o recurso. Então, Ok. Olá. O Rogério caiu, né? Acho que o Rogério travou. Ok. Posso mostrar aqui? Acho que já está compartilhado, né? Já, está compartilhado. Tá. Rogério, você voltou, daqui a pouco você conclui, então. No plano do Lula, por exemplo, eu vi aqui, o país voltará a investir em educação de qualidade, direito ao conhecimento, fortalecimento da educação básica, da creche à pós-graduação, ações articuladas entre União, Estado, distritos, retomando o Plano Nacional de Educação. Daí trata dos alunos defasados devido às limitações materiais, pedagógicas durante a crise sanitária, né? E fala dessa recuperação educacional, né? O déficit de aprendizagem, né? Do necessidade de investimento na educação, né? Para um país desenvolvido, independente, igualitário, mais criativo e feliz. Retomar o reconhecido Programa Nacional de Vacinação, depois é uma das questões que são tratadas. E depois trata da defesa das famílias, proteção, cuidado prioritário com as crianças e suas infâncias, pelo combate à pobreza, acesso integral às políticas públicas e do direito ao brincar. Eu acho importante as candidaturas mencionarem isso, porque o brincar sempre foi visto como algo assim sem importância, né? Como besteira, né? Sempre foi tratado com desdém. E principalmente quando a gente tem filho na primeira infância, que a gente acaba vendo a importância do brincar, que a gente começa a procurar
lugares para levar os filhos, o filho para brincar, a gente precisa de lugares no próprio prédio que a gente possa também levar, ainda mais na pandemia, né, o quanto, né, as crianças ficaram trancadas nas suas casas. Acho que esse é um outro assunto importante, viu, Vanessa, Mariana, Fábio e os demais que estão participando, é a geração da pandemia. Por exemplo, meu filho tem 3 anos, 2 anos dele, 2,5 são de pandemia. Então, seria importante pautar quais foram essas limitações no desenvolvimento das crianças, do ponto de vista da psicologia, da pediatria, né, dos vários setores do conhecimento, da neurociência, né, como é que a pandemia inibiu o desenvolvimento, inibiu as interações, dificultou o acesso ao brincar, o quanto as crianças ficaram mais expostas à violência doméstica, aos acidentes domésticos, ficaram sem ter a convivência nas creches, nas escolas de ensino infantil. Então, todas essas questões, e também a privação de alimentação. Hoje, muitas crianças no Brasil, infelizmente, elas estão indo mais para as escolas para comer, por conta da fome e da insegurança alimentar, do que propriamente para o estudo formal, para a educação. Hoje, muitas vão por conta da fome, e a fome foi uma questão fortíssima durante a pandemia, falta da alimentação escolar. Aliás, durante as férias, é um período triste para as famílias também, por conta da falta da alimentação, a falta do acesso à merenda nas escolas. Então, de fato, esse é um assunto da geração da pandemia. Outro assunto, órfãos da pandemia, né? O governo federal parece que fez um levantamento, depois que nós cobramos muito, eu faço parte de uma coalizão das vítimas da pandemia, dos direitos dos órfãos da pandemia, e nós cobramos muito o governo federal, participei de audiências públicas do Senado, da Câmara dos Deputados, aliás, fui a primeira pessoa que tratou que o Brasil teria uma geração de órfãos da pandemia, num artigo logo no início da pandemia, até analisando situações anteriores de catástrofes no mundo, né, desde a AIDS, da peste, da gripe espanhola e várias outras situações que gerou uma orfandade pandêmica, e guerras também, orfandade decorrente de guerras e de outras pandemias. Então, tratei logo no início da pandemia que o Brasil teria essa geração de órfãos da pandemia, depois foi um assunto bastante abordado, fantástico também, nós chegamos a abordar esse assunto. Então, de fato, essa é uma outra pauta também. O Imperial College de Londres estima que nós tenhamos no Brasil 282 mil órfãos da pandemia, aí com mais de 600 pessoas mortas, mas órfãos no sentido assim, da pessoa que perdeu, a criança que perdeu o avô, a avó, que com a aposentadoria sustentavam os seus filhos e netos, né? Outros perderam o pai e a mãe ao mesmo tempo, outros perderam ou o pai ou a mãe, então assim por diante, perderam os tios, perderam pessoas que eram os responsáveis legais. Então, é necessário também nos debruçarmos nessa questão da orfandade. E foi um dos temas que a gente fez que constasse aí no programa do próprio Lula, essa questão, essa menção. Daí, então, está dizendo lá, assegurando proteção, saúde, alimentação, educação, bem-estar para a primeira infância. Então, vemos aqui expressamente a primeira infância. Nosso governo dará prioridade absoluta à promoção, proteção, defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então, isso é algo que nós cobramos também, colocar prioridade absoluta, que é o que está na Constituição Federal, faz parte do movimento Agenda 227, criança, adolescente é prioridade. Então, daí cita lá, erradicação da fome, combate à miséria, perspectivas para as crianças e adolescentes, enfrentar a exploração do trabalho infantil, outro tema, e eu sei que tem pessoas que fazem parte aí do grupo de vocês que está tratando
do aumento do trabalho infantil durante a pandemia, que, de fato, o aumento do trabalho infantil nas ruas, por exemplo, o aumento do trabalho infantil doméstico. Muita criança de 9, 10 anos cuidou de criança de 2 anos, de 3, durante a pandemia, porque as creches estavam fechadas, as mães tinham que trabalhar. Home office é para nós, que podemos ficar em casa em frente ao computador, igual nós estamos agora, mas as pessoas do trabalho braçal, elas precisam estar lá dentro do comércio, precisam estar fazendo a limpeza na casa, precisam estar no dia a dia, na fábrica, nos locais. Então, as pessoas ficaram expostas às contaminações, ainda mais diante de um governo negacionista, de um governo que boicotou o isolamento social e por isso gerou essa grande tragédia durante a pandemia, esse grande número de mortes, aí, quase 700 mil. Então, fala na questão da violência, exploração, preconceito, discriminação, e fala depois da atenção especial para as crianças em situação de orfandade. Depois tem o do Bolsonaro. Oi. Deixa eu falar, só interromper um pouquinho, desculpa, eu tenho que fazer um papel chato aqui de ser a mediadora, é que a gente já está nos minutos finais, a gente tem mais 5 minutos, passa rápido. Então, acho que se você quiser depois compartilhar esse material com os jornalistas, tal, eu posso passar também seu e-mail, porque eu queria dar oportunidade para as pessoas que estão fazendo algumas perguntas aqui, mas antes de trazer a pergunta, a Carla Bittencourt está fazendo uma pergunta, a Carla é da Bahia. Queria ouvir o Rogério, as suas considerações, Rogério, sobre isso, até para você falar um pouco, que o pessoal talvez tenha ficado curioso, sobre essa questão de ter uma secretaria da primeira infância. Eu travei na minha última resposta, eu entendi que... você travou e saiu do ar. Então, se você quiser concluir e trazer para a gente essa experiência, que pode servir de exemplo para outros estados e outras cidades. Beleza. Bom, eu chamei a atenção que mais do que ter as ações de primeira infância, que são importantes, ao meu ver, de estar mesmo em plano de governo para Estado, muito mais federal, nesse papel de colaboração, de articulação entre os entes, o meu caso do Estado de Ceará, que eu cito como uma boa referência de colaboração na política de educação, alfabetização já consagrada, e que agora eles partiram também para essa mesma articulação na primeira infância. Então, o Estado está puxando, fazendo com que todos os municípios avancem com ações importantes na primeira infância, como a expansão de vagas de creche, como as brinquedopraças, que são praças voltadas para a primeira infância, a articulação para que os municípios construam o plano municipal da primeira infância. Eu falei que menos de 10% dos municípios têm plano municipal da primeira infância. No Ceará, agora, todos os 185 municípios estão avançando com seus planos municipais de primeira infância, que o Estado contratou o IFAM para apoiar nisso. Então, não dá mais para jogar a desculpa dizendo que é responsabilidade do município, sabe? O Estado tem que enquanto ente, colaborar e apoiar os municípios que têm mais dificuldade, e aí eu coloquei também que, além disso, quem coloca o tema primeira infância no plano de governo, ao meu ver, além de estar tendo um cuidado com os recursos públicos, porque é o melhor investimento que o governo pode fazer, segundo o Prêmio Nobel da Economia, o James Heckman, está mostrando visão de longo prazo, está mostrando estratégia, está mostrando que tem projeto para o Estado ou para o país, com foco no bem-estar social. Então, para mim, esse é o diferencial de ter isso no plano de governo. E sobre a Secretaria Executiva de Primeira Infância, foi uma iniciativa também aqui em Recife, ela foi criada em 2019, com foco na aceleração do Plano Municipal da Primeira Infância. Eu sabia, naquela época a gente fez uma pesquisa na internet, nos sites das prefeituras, que Petrolina tinha feito antes aqui de Recife, mas capital eu não tinha visto ainda em nenhum outro lugar. O mais comum é criar algum tipo de governança, que às vezes é temporária, e eu acho que isso não funciona muito bem, o que às vezes é ligada só ao gabinete da primeira-dama, só porque normalmente é uma crítica, porque não é uma estrutura voltada, especializada tecnicamente no assunto, um tema que acaba acontecendo muito nessas questões de infância e adolescência. Então,
ter uma estrutura de governança de primeira infância, eu acho que é muito positivo, tanto para Estado quanto para governo, né? O governo federal, eu acho que acelera a atenção ao assunto. O Fábio está com a mão Beleza. levantada, né? A gente já chama o Fábio, a gente já chama você, Fábio. Fala, Vanessa. A Carla tem uma pergunta aqui. Carla, você quer fazer pelo vídeo ou quer que a gente leia? Posso fazer. Bom dia a todos. Eu queria saber se nessa análise das propostas, né, dos governantes, se Ariel detectou que as crianças foram escutadas de alguma forma, já que a gente está falando sempre de protagonismo, de participação das crianças, se continua sendo algo proposto por adultos para elas ou se elas, de fato, estão participando desse processo aí de elaboração de políticas para elas. Ok. É uma pergunta muito pertinente, né? De fato, não foram escutadas, né? Se baseia, Carla, inclusive em documentos, em trabalhos anteriores que até as crianças e adolescentes foram escutados, né? A gente pensou em propostas para o programa de governo do Lula, por exemplo, que eu participei, com base no plano decenal, que foi construído pelas conferências dos direitos da criança e do adolescente, realizadas pelo CONANDA, junto com conferências lúdicas, com conferências em que as próprias crianças e adolescentes, na época, participaram. O próprio processo aí do plano da primeira infância, eu fui um dos relatores na época pelo CONANDA, lá em 2010, teve também alguns procedimentos de escuta de crianças e adolescentes, quando ele foi elaborado, né, que é de 2010, o Plano Nacional da Primeira Infância, com metas que deveriam ter sido cumpridas até 2022. Então, estão vencendo esse ano as metas, né? Não sei se o Rogério pode, talvez, complementar sobre esse assunto. E que a gente sabe que essas metas não foram cumpridas. O acesso às creches, por exemplo, 35% aí das crianças têm acesso, então uma grande maioria das crianças brasileiras de 0 a 3 não tem acesso às creches, que é um direito da criança nesse momento fundamental de desenvolvimento dela, desse momento crucial que é essa primeiríssima infância do 0 a 3, direito também do pai, da mãe, que precisam trabalhar e que precisam de um local seguro, adequado, educacional, para deixar seus filhos. E, de fato, era para a gente cumprir aí os objetivos também sustentáveis, né, do desenvolvimento sustentável, era de que pelo menos 50% das crianças estivessem com acesso às creches agora. Isso, de fato, não está ocorrendo. Então, acho que esse é um dos pontos aí cruciais que também nós precisamos tratar. Mas, de fato, Carla, até nós temos dificuldade de sermos ouvidos para os programas de governo. Então, as crianças ficam ainda mais distantes de serem escutadas nesses processos. Então, esse é um grande problema das políticas públicas, por isso que muitos dizem nada sobre nós sem nós, e isso não tem valido no Brasil, né? Muitas vezes se tratam de direitos dos negros, das mulheres, dos indígenas, das crianças e adolescentes, principalmente, sem que as pessoas envolvidas, de fato, sejam escutadas. Uhum. Ariel, ó, a gente ganha mais uns 15 minutinhos, quem puder ficar, a gente vê que o assunto rende bastante. Antes de passar para o Fábio... Eu achei que ia ser até a 1. Até meio-dia. Antes de passar para o Fábio, que, aliás, tenho que agradecer ao Fábio por esse webinar, né? O Fábio, que é o nosso diretor na Fellowship, né, Fábio? O Fábio Takahashi. Queria só saber se o Rogério quer complementar alguma coisa dessa resposta, e daí já vai você, Fábio, fazer sua pergunta. Não, Mariana, pode seguir para a próxima pergunta.
Boa, então, rapidinho, eu queria ouvir o Rogério também, porque o Ariel trouxe coisas muito interessantes, né, de pautas que os jornalistas podem ir atrás, né? Por exemplo, a vacinação, acho que é um ponto que está passando batido aí, que o Ariel jogou luz. Queria ouvir de você também, Rogério, assim, que pontos que você acha que os jornalistas podem ficar atentos aí, que podem render histórias até o fim do segundo turno aí, pelo menos? Ah, legal. Eu vou falar de outro assunto, então, que eu toquei lá no slide inicial, que são as licenças parentais. Vanessa até achou legal aí o termo. Eu acho que esse é um assunto que também tá esquentando e que também tem aderência a pautas de deputados federais e estaduais. No Brasil, a gente tem a licença paternidade de 5 dias e a maternidade de até 180 dias, né? De 4 meses e, no caso aí do público, pode ir até os 6 meses. E tem a lei das empresas cidadãs, que são as empresas de lucro real, que aderindo a essa lei, pode estender a paternidade até 20 dias e a maternidade até 180 dias. Mas isso ainda é muito pouco quando a gente compara com o mundo, né? Se você for pegar exemplos dos países que são mais avançados nesse assunto, primeiro eles trazem essa questão parental, assim, ó, primeiro a paternidade e maternidade está fechado numa caixinha que já não responde a todas aos formatos de família, que já não respondem de uma forma que produza mais igualdade aí entre os gêneros, né? Porque na medida quando você aumenta a licença paternidade, são medidas de equidade de gênero. Você também está apoiando aí para que o homem divida melhor as tarefas com as mulheres. E nessas licenças parentais, que são muito mais longas aí na Suécia, na Finlândia, você pode dividir o tempo, né? O casal divide aí o tempo. E a gente sabe que essa dificuldade, essa não divisão, né, de tarefas sobrecai muito sobre a mulher. As pesquisas, né, dados apontam que esse é um dos principais motivos da diferença salarial entre homens e mulheres, né? As mulheres que ou são demitidas no retorno da licença maternidade, né, ou que não progridem nas carreiras por conta disso. Inclusive, teve um grupo de São Paulo aí que recentemente lançou um movimento, um hashtag, né, nas mídias sociais, que foi Filho no Currículo, que era tentando inverter esse paradigma. Não, se você é pai ou mãe, não esconda isso na seleção, coloque isso na seleção como força, não como fraqueza. Se você foi pai ou se você foi mãe, o Ariel aí que é pai também, não sei se tem outros filhos mais velhos, mas a Joana é a minha primeira aí, já não é a mesma pessoa. A gente desenvolve uma série de competências socioemocionais que são importantes para o mercado de trabalho. Paciência, negociação, empatia. Então, eu achei legal essa inversão e colocou essa pauta aí como uma pauta que está muito aí esquentando aí no mundo, essa discussão, porque somente um relatório recente, menos de 30% dessas empresas de lucro real que poderiam aderir sequer conhecem esse plano das empresas cidadãs, sabe? E aí, diante das lacunas que a gente tem, de garantia de direitos, é a mesma lógica do que está sendo proposto no Pacto Global da ONU, da Agenda 2030. O que é o Pacto Global? É que não é governo sozinho, é governo, é empresa e é terceiro setor, e às vezes eles colaborando entre si, né? Para a empresa poder também conseguir fazer isso, precisa que uma lei, como a empresa cidadã, apoie, né? Dando subsídios para que a empresa possa expandir isso. E a gente mexer com licença parental tem um impacto enorme. Imagina a mulher conseguir ali com apoio, com um homem dividindo as tarefas, amamentar até os 6 meses de forma exclusiva, que hoje no Brasil, a Ariel deve ter aí o número também, mas me parece que é algo também como 1/3 só consegue amamentar nos 6 meses, que é exclusivo, que é a recomendação da OMS, né? Mas que também é recomendada aí manter a amamentação até os 2 anos de idade. Então, esse é um exemplo, Fábio, que eu acho que tem muito pano para manga aí sobre pauta no assunto. Isso, obrigada, Rogério. Só comentando rapidinho, por conta da passada do tempo, essa proximidade do pai com os filhos, né, é muito importante. Que em Boa Vista está tendo uma campanha de incentivo para que os pais leiam com seus filhos. Então, criar esse momento de família, de a mãe ler com o filho, de o pai ler com o filho, né? E incentivar ainda mais que os pais, né, os homens tenham esse contato maior
seus filhos, que acaba se perdendo no meio do caminho essa proximidade, né? Às vezes, infelizmente, fica muito essa questão de prover, né? Essa questão econômica, e se esquece de afeto, esquece de responsabilidade emocional também sobre os filhos. Quer Vanessa, comentar alguma coisa rapidinho, Rogério? quero. E o dado de abandono paterno é enorme, né? A quantidade de crianças que não tem o nome do pai na certidão é muito grande, enfim, o machismo, o patriarcalismo, enfim, a gente tem uma série de dívidas aí nesse sentido, e isso que tu falou é uma política muito importante, as políticas parentais, né, dos cuidados parentais. A creche vai demorar muito para expandir, e também não é a creche que resolve tudo, né? A ciência aponta que essa relação aí de cuidado de afeto, pai e mãe, enfim, dos cuidadores com as crianças, eu trabalho num programa que faz isso, né? O PIPA, ele foca em formar aí, nos casos, os colaboradores das empresas contratantes, enquanto benefício, em cuidados parentais. Justamente, beleza. O nosso tempo está avançando, mas tem mais uma pergunta aqui da Camila. Camila, você quer abrir seu microfone, quer abrir seu vídeo para fazer a pergunta? Oi, gente, pode ser. Vou aproveitar, né, esses últimos minutos, porque eu queria que vocês pudessem falar um pouco mais, né, como a gente poderia fazer uma boa leitura dos planos de governo, né, dos presidenciáveis, com foco na temática das infâncias, pensando mesmo em conteúdo jornalístico que informe a população, né, e os leitores interessados no tema, sem a gente cair em falsas impressões, porque o que eu percebi, assim, analisando os planos? Só as propostas, claro, né, que mencionam as crianças, elas não garantem, né, que essas falas, né, que essas percepções sejam alinhadas a uma perspectiva de direitos defendida pela Agenda 227 e todas as organizações, mas muitas pessoas falam da quantidade de vezes que a palavra criança é citada nesses planos. O Bolsonaro cita inúmeras vezes, né, as crianças misturadas com planos que ele já construiu, enfim, e o Lula cita pouquíssimas vezes. Então, o que vocês, assim, se fossem fazer essa análise com foco na infância, que tipo de informações vocês priorizariam, né, dentro dos planos, se entender em que eixo temático, né, as propostas aparecem, elas vão dizer sobre a necessidade de políticas intersetoriais e multissetoriais, vocês avaliariam o eixo em que essas propostas aparecem, né? Que tipo de informações vocês priorizariam se fizessem essa análise com foco na menção às infâncias? Quer responder, Ariel? Ok. Só para a gente combinar, vocês dois podem dar essa resposta para a Camila, aí a gente já encerra. Então, também, se vocês quiserem já deixar rede social ou e-mail para os jornalistas que quiserem entrar em contato depois, e até para vocês poderem continuar o assunto como fontes aí. Com a palavra você, Ariel. Ok, eu fiz nessa pincelada dos programas, né, Camila, importante a pergunta. Acho que a primeira análise, talvez, que você citou, que tinha sido feita dos programas, eram das diretrizes, né? Agora nós já temos os programas que foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral há umas 2 semanas, de todos os candidatos. Daí eu fiz uma separação, mais voltada ao que eles citam da primeira infância. O Ciro Gomes tem várias citações, até de programas que foram realizados no Ceará, que são programas que foram exitosos, importantes, que tiveram uma certa visibilidade, questão de creche também. A Simone Tebet, ela também trata bastante do assunto. E o Bolsonaro, de fato, ele cita bastante, mas o governo dele sempre fica muito... Inclusive, tem uma citação no programa do Bolsonaro que o papel principal de educação é da família, né? Quer dizer, é a defesa do homeschooling, que nós devemos ver como um grande retrocesso. Não sei o que o Fábio, que é da educação, acha disso, a Mariana, que tem filhos aí adolescentes e jovens, acha disso, mas, de fato, é um grande retrocesso o homeschooling, pensando que o papel da escola, além do ensino formal, é um papel
de convivência com as diferenças, né? Um papel de cidadania, de formação das crianças e adolescentes para a cidadania, para a convivência, para as diferenças sociais, econômicas, raciais, étnicas, de gênero, entre outras. Então, de fato, e nós pais não temos condição também, eu não conseguiria ensinar matemática para o meu enteado, nem para o meu filho, não teria a mínima condição. Então, de fato, o homeschooling é um grande retrocesso e que a gente vê que está aí na prioridade do bolsonarismo. E diante de um contexto de aumento da violência contra crianças e adolescentes, né? Tem vários índices que a Agenda 227 apresenta, que os portais da própria Fundação Maria Cecília Vidigal apresenta, tem vários portais, a Rede Nacional da Primeira Infância, das notificações, né, o aumento das notificações compulsórias, eu acho que esse é um avanço importante da área de saúde. Acho que devemos também sempre lembrar do trabalho dos agentes de saúde, o quanto eles contribuem também para diminuir a mortalidade infantil, para o enfrentamento das próprias violências contra as crianças. Então, de fato, nós temos que pensar o quanto aumentou também as denúncias no Disque 100, né? Apesar que os dados hoje são dados muito complicados, né? Mas se a gente for ver, 2019 tinha lá 87 mil denúncias no Disque 100 de violações aos direitos da criança. Só esse ano, no primeiro semestre, foram 318 mil, pelo que foi apresentado pelo governo federal. Então, quer dizer, aquelas denúncias represadas durante a pandemia, que as crianças ficaram confinadas muitas vezes com seus agressores, estão aparecendo, né, no período pós-pandêmico. Claro que esse também é um assunto que deve ser pauta nessa área. Um outro assunto reduzimos a mortalidade infantil, mas tem aumentado as mortes de adolescentes no país. Quer dizer, a gente protege na infância para não morrer, diminui a mortalidade, mas a criança, o adolescente morre depois. Então, nós estamos adiando a morte dessas crianças, né? E, claro, não envolve primeira infância, mas nós temos uma proteção no Brasil legal até os 18, e depois dos 18, como é que qual a efetividade das políticas públicas no pós-18 anos, né? Acho que essa é uma preocupação que eu tenho. O Estatuto da Juventude, ele é muito vago, ele é uma carta de princípios, ele não estabelece quase responsabilidades. Eu sei que não entra no tema aqui da primeira infância, mas essa é uma outra preocupação, porque a gente protege na infância, mas e o depois também? A gente tem que pensar nas demais etapas. Então, de fato, eu posso depois passar assim, o que eu brevemente vi, né, constatei dos programas de governo que mencionam mais diretamente primeira infância, criança ou adolescente, é tudo muito sintético, tudo pouco objetivo, com pouca efetividade, poucos compromissos são assumidos, né, até por conta dessas coligações, da dificuldade de ter consensos, e daí Ariel, você pode deixar seu e-mail também? Sim, sim. Tá. Meu e-mail é arieldeCastroalves@uol.com.br. No Instagram é Ariel de Castro Alves também. E depois podem contatar também a Mariana, o Fábio, o pessoal tem também meus contatos, né? E então acho que esses são aí alguns assuntos. Acho que a fome também, né? Nós temos aí números da Fundação Abrinq, do UNICEF, de 18 milhões de crianças e adolescentes que estariam em situação de fome no Brasil, dentro das 33 milhões de pessoas que estão passando fome no Brasil, a necessidade de uma renda básica de cidadania, que inclusive o Ciro Gomes coloca lá no programa de renda mínima Eduardo Suplicy, ele volta esse assunto principalmente para a infância. Eu vejo que a Simone Tebet, né, só para concluir,
ela tem priorizado nas agendas, nas falas, nas declarações, no próprio debate, os temas da infância e da adolescência. Não sei se é uma estratégia eleitoral dela, e eu acho que é uma estratégia que pode ser bem sucedida. Eu vejo que em 20 dias talvez ela chegue a uns 10%, até ultrapasse o Ciro Gomes, por conta dessas agendas que ela tem adotado. Ontem ela teve com o pessoal da Agenda 227, semana anterior teve na Fundação Abrinq, está visitando entidades. Eu vou ter que fazer aquele papel chato da mediadora de novo, desculpa, eu quero passar a palavra para o Rogério, mas ó, você já passou o contato, os jornalistas que estão aqui vão entrar em contato com você, tem o marco legal da primeira infância também, que a gente acabou não falando, que teria uma pauta também. Vou pedir para o Rogério responder a Camila. Só terminar, que o marco é a Lei 13.257 de 2016, que trata de vários temas que nós estamos falando aqui, e outra pauta que eu proponho também é a questão das mortes, né? Nós temos entre as principais causas de mortes na primeira infância no Brasil, a principal são aqueles problemas perinatais, respiratórios, infecciosos, e que tem a ver com essa diminuição da cobertura de vacinação, e os acidentes, os atropelamentos, acidentes domésticos, isso teve impactos também nesse período de pandemia. Então, é isso que eu gostaria, para encerrar, de propor também esse assunto. Tá bom. Rogério, pode concluir, deixa seus contatos também para quem quiser avançar na conversa, que eu ainda preciso passar uns recadinhos rápidos aqui no final. Beleza, um dos pontos que eu ia trazer foi o que o Ariel falou no final. Eu também já participei de construção de planos de governo, estando dentro do governo, então sei o que às vezes é pirotecnia e o que de fato é proposta real. Então, eu acho que o primeiro ponto é, além de estar no plano, de fato estar no discurso e estar priorizado nessa pauta do discurso. Então, realmente, no primeiro debate da TV, só uma candidata, a Tebet, foi que citou o termo expressamente primeira infância. É algo para se observar nesse sentido em relação a todos. E sendo pragmático em relação à pesquisa dentro do plano, uma sugestão que eu daria, eu esqueci o nome da pessoa que fez a pergunta, não guardei. Camila. É Camila, né? Como é um tema muito multissetorial, pode estar em vários cantos lá do plano, e essa é a mesma dificuldade, inclusive, que a gente tem quando vai pesquisar orçamento, que é um tema super importante, quanto que o país, quanto que o Estado, quanto que o município está planejando ou gastando com a primeira infância. Tem uma metodologia da Fundação Abrinq, de orçamento de criança e adolescente, que é por termos chaves. Fácil de encontrar na internet, eu posso mandar também quem tiver interesse, que eu acho que você pode pesquisar por outros termos chaves e dar uma qualificada na pesquisa dentro do plano. Então é isso, gente, muitos temas, realmente o tempo passa voando. Eu também tenho outros assuntos para tocar aqui depois. Queria deixar minhas redes de contato, quem quiser aprofundar algum tema. Foi um prazer estar aqui com vocês. O meu Instagram principal é o @Rogério_M Moraes, é o meu pessoal. E o do projeto que eu participo é o @Infância Pipa, que é um programa que desenvolve competências parentais nos colaboradores das empresas contratantes. Então, a gente vende para outras empresas. Hoje, a gente está se tornando instituto. O projeto está se tornando instituto, oficialmente, aí no terceiro setor, e nessa linha de que todo mundo tem que trabalhar para a gente poder ter um futuro melhor nesse país. Obrigado, gente. É isso aí. Obrigada a você, Rogério. Obrigada, Ariel. A gente vê que a gente poderia ficar o dia inteiro aqui, porque olha quanta pauta tem, né? A primeira infância rende. Obrigada a vocês que participaram, que ficaram até agora. A gente passou um pouco do horário, mas acho que foi bom. Que bom que deu essa oportunidade, né, Fábio, da gente poder estender um pouco mais. A Camila está falando de Curitiba, né? Então, representando um outro estado também. A gente tem pessoas de várias partes do Brasil aqui. Então, eu tenho alguns recados finais, ó.
Nós vamos fazer mais um webinar aberto como este, após as eleições, para fazer um balanço dos resultados e falar das perspectivas do próximo governo para a primeira infância, já sabendo aí quem foi o eleito, né? Eu quero também deixar como uma dica para os jornalistas a plataforma Primeira Infância Primeiro, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Lá tem muita informação e muita sugestão de pauta para vocês. O site tem indicadores municipais, estaduais e nacionais e oferece cursos também, então, para quem quiser se especializar mais nesse assunto. E essa iniciativa do Dart Center conta com os apoios da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, aqui do Brasil, da Fundação Bernard Van Leer, da Holanda, e de Two Lilies Fund, dos Estados Unidos. Obrigada a você também, Fábio Takahashi, nosso diretor aqui, e quero agradecer mais uma vez pela participação e agradecer a você, Vanessa, por ter dividido comigo aqui essa mediação. É isso, obrigada, gente. Não sei se todos aqui já participam, já fizeram a Fellow, estão fazendo a Fellow, mas quem ainda não participa, eu gostaria de convidá-los a participar. As inscrições vão abrir esse ano ainda ou já no comecinho do próximo ano, Mari? A gente não sabe ainda, mas o pessoal tem que ficar atento, sigam o Dart Center nas redes sociais também, que lá vão aparecer sempre as novidades. Isso, beleza. Então, muito obrigada pelo convite. Se alguém, por acaso, quiser conversar comigo, nas redes sociais eu sou Vanessa A.O. Vieira em todas as redes, e o meu jornal se chama Correio do Lavrado, também estamos em todas as redes, para conversar com todo mundo, tá bom? Obrigada, gente. Beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, obrigada. Beijo, Antônio. Beijo, Paula.